Se você acordar assim, seu cérebro pode estar pedindo socorro. Você acordou hoje normalmente? Levantou da cama, foi ao banheiro, tomou seu café e começou mais um dia? Talvez sim. Mas existe algo que poucas pessoas sabem. Alguns dos sinais mais importantes de um problema grave no cérebro podem aparecer justamente nos primeiros minutos após acordar. E o mais preocupante é que muitas pessoas ignoram esses sinais. Elas acreditam que seja apenas cansaço, acham que dormiram em uma posição errada, pensam que é apenas a idade e voltam para a rotina sem imaginar que o próprio corpo pode estar tentando emitir um alerta urgente. Por isso, fique comigo até o final deste vídeo, porque alguns dos sinais que você verá hoje podem parecer simples, mas merecem atenção. E existe um erro muito comum que milhares de pessoas cometem ao acordar e que pode atrasar a busca por ajuda justamente quando o tempo faz toda a diferença. Antes de continuar, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. É sempre um prazer saber de onde chegam as pessoas que fazem parte desta comunidade. Agora me responda uma coisa. Você já acordou sentindo alguma fraqueza estranha no corpo? Já percebeu uma tontura diferente? Ou sentiu que algo simplesmente não parecia normal? Se isso já aconteceu com você, continue assistindo. Porque hoje vamos entender quais sinais ao acordar podem indicar que o cérebro está sofrendo e por que eles jamais devem ser ignorados. Primeiro, precisamos entender uma coisa importante. O cérebro é um dos órgãos que mais dependem de oxigênio e circulação sanguínea adequada. Mesmo representando apenas uma pequena parte do peso do corpo, ele consome uma enorme quantidade de energia. Quando o fluxo sanguíneo é reduzido ou interrompido, as células cerebrais começam a sofrer rapidamente. É justamente por isso que algumas alterações podem surgir de forma inesperada, e muitas delas aparecem logo ao despertar. Mas atenção, isso não significa que qualquer sintoma ao acordar seja sinal de AVC. Existem várias causas possíveis para fraqueza, tontura ou mal-estar. O objetivo deste vídeo não é assustar ninguém, é ajudar você a reconhecer sinais importantes e saber quando procurar ajuda médica. Inclusive, este vídeo é apenas informativo e educativo. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. Ao perceber sintomas, procure um médico ou profissional de saúde qualificado. Agora, vamos ao primeiro sinal: fraqueza em apenas um lado do corpo. Imagine acordar e perceber que um braço parece mais pesado, ou que uma perna não responde normalmente. Talvez você tente levantar da cama e note uma dificuldade inesperada para se equilibrar. Muitas pessoas acreditam que isso acontece porque dormiram sobre o braço ou porque passaram a noite numa posição desconfortável. Em alguns casos, realmente pode ser algo simples, mas quando a fraqueza surge de forma repentina e afeta apenas um lado do corpo, isso merece atenção imediata. O cérebro controla os movimentos do corpo através de áreas específicas. Quando alguma dessas áreas sofre uma redução importante de circulação, os sinais enviados aos músculos podem ficar comprometidos. E é justamente por isso que a pessoa pode sentir dificuldade para mover um braço, uma mão ou uma perna. Mas existe um detalhe importante que poucas pessoas conhecem. Em alguns casos, essa fraqueza pode melhorar temporariamente, e é exatamente aí que mora o perigo. Muita gente pensa, já passou, então não era nada. Só que algumas vezes o corpo está emitindo um aviso precoce de que algo mais sério pode acontecer. É por isso que qualquer episódio súbito de fraqueza deve ser avaliado por um profissional de saúde. Agora vem outro sinal que costuma chamar a atenção. Você se olha no espelho logo pela manhã e percebe que o rosto parece diferente. Um lado parece mais caído, o sorriso fica torto, a boca não acompanha os movimentos normalmente. Esse é um dos sinais clássicos que nunca deve ser ignorado. Muitas pessoas relatam que familiares perceberam primeiro essa alteração. Por isso, se alguém comentar que seu rosto está estranho ou diferente, leve essa observação a sério. Daqui a pouco você vai descobrir outro sintoma que muitas pessoas confundem com simples cansaço, mas que pode indicar que algo não vai bem. E esse sinal pode aparecer durante uma conversa comum. Você tenta falar, mas as palavras saem enroladas ou simplesmente desaparecem. Você sabe o que quer dizer, mas tem dificuldade para encontrar as palavras. Algumas pessoas descrevem essa sensação como se a mente estivesse funcionando mais devagar. Outras relatam que os familiares não conseguem entender o que elas estão dizendo. Quando isso acontece de forma repentina, é um sinal que merece atenção imediata. O cérebro coordena diversas áreas relacionadas à linguagem. Quando essas regiões são afetadas, a fala pode sofrer alterações importantes, e o que acontece a seguir pode surpreender muita gente. Nem sempre os sinais envolvem movimento ou fala. Algumas vezes o alerta aparece nos olhos. Algumas pessoas
pessoas acordam com visão embaçada, outras percebem visão dupla, há quem relate perda parcial da visão de um dos lados. Essas mudanças repentinas podem ocorrer quando áreas cerebrais responsáveis pelo processamento visual não estão recebendo o fluxo sanguíneo adequado. Mais uma vez, não significa necessariamente AVC, mas significa que o sintoma merece avaliação médica rápida. Outro sinal que não deve ser ignorado é a tontura intensa, acompanhada de desequilíbrio. É diferente daquela leve sensação de levantar rápido demais. Estamos falando de uma tontura forte, inesperada, que dificulta caminhar normalmente. Algumas pessoas sentem como se o ambiente estivesse girando. Outras não conseguem manter o equilíbrio. Quando isso ocorre junto com outros sintomas, a atenção deve ser redobrada. Mas existe ainda um sintoma silencioso que quase ninguém relaciona ao cérebro: a confusão mental repentina. A pessoa acorda desorientada, tem dificuldade para compreender informações simples, esquece algo que normalmente lembraria com facilidade, ou sente que a mente está estranhamente lenta. Esse tipo de alteração merece atenção especial, principalmente em pessoas acima dos 50 anos que já possuem fatores de risco. E quem corre mais risco? Pessoas com pressão alta, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo, excesso de peso, histórico familiar. Esses fatores aumentam a chance de problemas relacionados à circulação. Mas atenção, ter um fator de risco não significa que você terá um AVC. Significa apenas que o cuidado deve ser ainda maior. E agora, preciso falar sobre um erro muito comum. Talvez o maior erro de todos. A pessoa acorda com sintomas estranhos, percebe que algo não está normal, mas decide esperar, volta a dormir, toma um remédio por conta própria, ou simplesmente ignora o problema. Isso pode atrasar a busca por atendimento justamente quando cada minuto conta. Quanto mais rápido o atendimento médico acontece, maiores podem ser as chances de reduzir danos e complicações. Por isso, diante de sintomas súbitos como fraqueza de um lado do corpo, alteração na fala, rosto torto, perda visual ou confusão mental, procure ajuda imediatamente. E o mais importante, não espere os sintomas piorarem. Agora, existe algo que precisamos aprofundar um pouco mais para você realmente entender a gravidade desses sinais, porque não basta apenas saber quais são os sintomas, é importante entender como eles aparecem na vida real, muitas vezes de forma sutil, quase imperceptível, e isso muda completamente a forma como você reage a eles. O perigo dos sinais disfarçados. Um dos maiores problemas quando falamos de sinais neurológicos ao acordar é que eles nem sempre aparecem de forma intensa. Em muitos casos, a pessoa não sente tudo de uma vez, ela sente apenas um pequeno desconforto, algo leve, algo que parece passageiro. Por exemplo, acorda um pouco mais lenta do que o normal, sente o corpo pesado, demora mais para engrenar o dia e pensa: hoje eu não dormi bem, foi só uma noite ruim, e segue a rotina. Mas em alguns casos, esse leve estranho pode ser o início de algo mais sério, e é aqui que mora o perigo, porque o cérebro raramente grita de uma vez. Ele costuma dar sinais progressivos. Um exemplo comum que muita gente ignora. Imagine uma pessoa que acorda e sente uma leve dificuldade para segurar a escova de dentes. Ela percebe que a mão está um pouco mais fraca, mas não dá importância. Escova os dentes com mais calma, e depois de alguns minutos, a força volta quase ao normal. Ela pensa: deve ter sido posição de dormir, mas horas depois pode surgir uma dor de cabeça estranha, ou uma leve confusão, ou um cansaço fora do comum. Esse tipo de variação pode enganar qualquer pessoa, e por isso a repetição dos sinais é tão importante. Não é um sintoma isolado que define o problema, mas sim o conjunto e a forma como ele aparece. Por que isso acontece principalmente ao acordar? Existe uma explicação simples, mas muito importante. Durante o sono, o corpo entra em um estado de redução de atividade, a pressão arterial pode oscilar, a circulação muda de posição, e o cérebro passa por diferentes fases de descanso e reorganização. Quando esta pessoa acorda, o corpo precisa fazer uma transição rápida para o estado ativo. Em pessoas saudáveis, isso acontece de forma suave, mas em pessoas com problemas circulatórios ou fatores de risco, essa transição pode expor fragilidades. É por isso que alguns sintomas aparecem logo nos primeiros minutos do dia. O erro de esperar para ver se melhora. Agora vamos falar mais profundamente sobre um comportamento extremamente perigoso. Muitas pessoas, ao perceberem algo estranho, decidem observar. Elas pensam: vou esperar um pouco para ver se melhora. Se não passar, eu procuro ajuda. E isso parece lógico, mas em situações neurológicas, o tempo é um fator decisivo, porque algumas condições podem evoluir rapidamente e outras podem até melhorar temporariamente e depois piorar de forma mais intensa. Esse intervalo de espera pode custar um tempo precioso. E não é exagero dizer isso. É uma realidade médica, um cenário real que acontece com frequência. Vamos imaginar uma situação comum. Uma pessoa acorda com o rosto levemente torto. Ela percebe no espelho, mas acha estranho. Tira uma foto.
compara e nota que realmente está diferente. Mas como não sente dor forte, decide não ir ao médico. Vai trabalhar. Fala normalmente, com alguma dificuldade leve, e ao longo do dia o sintoma melhora. Nesse momento, ela se sente aliviada, mas dias depois pode ocorrer um episódio mais grave. O que parecia ter passado sozinho era, na verdade, um alerta do corpo. Esse tipo de situação é mais comum do que parece. O cérebro e sua sensibilidade extrema. O cérebro é extremamente sensível à falta de oxigênio. Mesmo pequenas alterações na circulação podem afetar funções importantes como movimento, fala, memória, equilíbrio, visão e orientação. Por isso, quando algo interfere nesse sistema, os sinais podem aparecer em áreas diferentes do corpo ao mesmo tempo. E isso confunde muito as pessoas, porque elas não associam tudo a uma única causa. Quando a fala muda de forma sutil. Outro ponto importante que merece atenção é a fala leve, alterada. Nem sempre a pessoa perde a fala. Em muitos casos, ela apenas muda um pouco o ritmo. Fala mais devagar, troca palavras simples, ou tem dificuldade para formular frases completas. E isso pode ser confundido com sono, estresse, ansiedade ou cansaço mental. Mas quando isso surge de forma repentina ao acordar, não deve ser ignorado. Aparece na visão e assusta pouco. A visão também pode dar sinais discretos. Algumas pessoas relatam apenas um leve borrão, uma dificuldade de foco ou sensação de olho estranho, e por parecer algo pequeno, acabam não valorizando. Mas o sistema visual está diretamente conectado ao cérebro, por isso, qualquer alteração repentina precisa ser levada a sério. A tontura que engana. Agora um dos sinais mais confundidos de todos. A tontura. Muita gente acha que tontura é sempre algo simples, mas existe uma diferença importante. Tontura leve ao levantar rápido versus tontura intensa e persistente ao acordar. A segunda opção é a que exige mais atenção, principalmente quando vem acompanhada de fraqueza, alteração na fala ou confusão mental. A confusão mental que ninguém percebe no início. Esse é talvez o sinal mais perigoso justamente por ser o mais silencioso. A pessoa pode parecer normal para os outros, mas internamente sente dificuldade de raciocínio, esquecimento imediato, desorientação leve, sensação de mente lenta. E muitas vezes isso é interpretado como apenas falta de café, sono ruim ou estresse. Mas, quando aparece de forma súbita, merece atenção. Dos fatores de risco na vida real. Vamos aprofundar um pouco mais nos fatores de risco, porque não é apenas ter pressão alta ou diabetes, é como esses fatores agem ao longo dos anos. A pressão alta, por exemplo, pode danificar os vasos sanguíneos lentamente. O diabetes pode afetar a circulação e a sensibilidade dos tecidos. O colesterol elevado pode estreitar as artérias. E quando tudo isso se combina, o risco aumenta. Mas isso não é uma sentença, é um alerta de cuidado. Pequenas atitudes que fazem diferença. Mesmo sem entrar em tratamentos, existem hábitos que ajudam muito na saúde cerebral. Manter boa hidratação, evitar longos períodos sem se alimentar, caminhar regularmente, dormir bem, controlar o estresse. Essas atitudes ajudam o corpo como um todo e reduzem riscos ao longo do tempo. O momento mais importante do vídeo. Se você chegou até aqui, já entendeu algo essencial. O corpo raramente falha sem avisar. Ele sempre envia sinais. O problema é que nem sempre sabemos interpretar esses sinais corretamente, e por isso, a informação correta pode fazer diferença. Uma última reflexão importante. Pense no seguinte: quantas vezes você já acordou e ignorou algo estranho no seu corpo? Quantas vezes pensou que era só cansaço e seguiu o dia normalmente? Agora, imagine se um desses sinais fosse importante, não para gerar medo, mas para gerar consciência. Encerramento expandido. Por isso, se algum dia você acordar e perceber algo diferente como fraqueza repentina, dificuldade na fala, rosto assimétrico, alteração visual, tontura intensa ou confusão mental, não normalize isso. Observe e procure orientação médica, porque agir cedo faz diferença. E quero reforçar algo muito importante para você. Cuidar da saúde não é exagero, não é paranoia, é responsabilidade com a própria vida. Se este conteúdo te ajudou, leve isso como aprendizado e compartilhe com alguém que você ama, porque muitas vezes quem está perto de nós pode ser o primeiro a perceber esses sinais. Sua saúde é o seu bem mais valioso. E quanto mais você entende o seu corpo, mais preparado você fica para agir no momento certo. Um grande abraço, se cuide e até o próximo vídeo.